Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Com a Pro está tudo bem. Vamos para mais uma aula? Hoje é terça-feira, dia 23 de junho. Vamos começar então pela leitura. Curiosidade: por que as lagartixas perdem o rabo? Na apostila da Pro tá faltando aqui um pedacinho, olha, mas a Pro deu um jeitinho de terminar a leitura. Se na de vocês estiverem faltando, vocês arrumam também. Vamos começar? Na natureza, os animais possuem formas diferentes para se proteger e escapar de seus predadores. Alguns possuem a cor parecida com a do ambiente, dificultando serem vistos. Uns têm espinhos, outros têm veneno. Há ainda aqueles que podem perder por vontade própria uma parte do corpo para escapar do perigo, como as lagartixas. Assim, as lagartixas perdem o rabo porque é um tipo de estratégia de defesa para se salvar quando estão em perigo. Olha que interessante saber sobre isso, né? Essa curiosidade foi tirada da Ciência Hoje da Criança, em outubro, que foi escrita em outubro de 2005. Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre as horas, para aquelas crianças que estão na fase da alfabetização e que têm que aprender sobre as horas. Então eu tenho esse joguinho aqui que é muito antigo. Inclusive ele foi meu e eu aprendi as horas com ele quando era criança. E hoje eu trago eles aqui para vocês verem como funciona. Muito legal. Dá até para fazer em casa com EVA, com cartolina, sabe? Dá para montar o reloginho e as plaquinhas com as horas. Então vamos começar com a explicação de hoje? Nós vamos começar pela 0 hora. O dia completo, ele tem 24 horas. São 12 horas da noite e 12 horas do dia. Então, a primeira hora é meia-noite e fica assim, ó. O ponteiro pequeno juntinho com o ponteiro grande, como vocês podem ver no número 12. Agora, nós vamos ter que analisar que para dar 1 hora, o ponteiro grande, ele tem que rodar todinho essa bolinha aqui, ó. Vai voltar, rodar, 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 rodar e chegar no mesmo lugar. Aí ele vai no 12 e esse aqui pula para 1 hora. Agora, nós vamos analisar sobre as horas pontuais, que não tem minutos, horas fechadas, que a gente diz em ponto. Então, agora aí no relógio, nós temos 1 hora em ponto. Aí o ponteiro do minuto rodou, rodou, rodou. E o da hora foi para... Nós temos 2 horas. Muito bem. E assim, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Olha lá, sempre o grande vai estar no 12 para ser hora em ponto. E o pequeno que indica a hora. 7 horas, 8 horas e assim por diante. Aí rodou, ele chegou aqui no 12 de novo. Aí nós vamos começar a parte da tarde, porque já chegou meio-dia, que a gente diz 12 horas. Meio-dia mais 1 hora, a gente diz 1 hora da tarde, mas na verdade são 13 horas. Aí rodou, rodou de novo, aqui 2 horas da tarde, o correto é dizer que são 14 horas. Olhem aqui do lado, ó, que aparecem os números, ó, 15 horas. 16 horas. Então, 4 horas da tarde são 16 horas.
17 horas são 5 da tarde. 18 horas são 6 da tarde. Olha aqui, ó, o númerozinho 19. 7, que já vai entrando na boquinha da noite. 20 horas. Olha lá, 8 já vai entrando na parte da noite. Aqui, ó, 21 horas, olha lá. Esse no 12 e esse no 9. E assim, 22, 23 e 24. O 24 horas é a 0 hora, certo? Então, assim, fechou o dia com 24 horas. Agora, sobre os minutos. O ponteiro grande representa os minutos. Mas o que nós vamos ter que pensar para fazer os minutos? Nós vamos ter que lembrar que os minutos, eles caminham de 5 em 5. Lembra quando a Pro coloca para vocês fazerem os números? Escreva de 0 a 100, sendo de 5 em 5. Vamos contar comigo até os 60 de 5 em 5 para recordar? Então, vamos lá, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60, que são os 60 minutos. Então, agora está aí a brincadeira. Do lado de cá, nós temos várias fichas e a Pro vai retirar uma, como se fosse pra gente brincar. E nós vamos olhar lá, ó. 7 horas e 5 minutos. Pedrinho lava o rosto. Então, vamos fazer no relógio como fica essa hora? Este daqui é o horário que aparece no relógio digital, aquele que aparece os números. Este relógio aqui, ou este aqui, a gente chama de analógico. Então, nós vamos olhar a hora aqui no digital, 7 horas e 5 minutos, porque no digital, o que aparece do lado esquerdo são as horas e do lado direito são os minutos. Então, portanto, 7 horas e 5 minutos. Vamos fazer essa hora aqui no relógio analógico? Então, nós vamos pegar o ponteiro pequeno, colocar no 7 e o grande nós vamos colocar no 5, mas não é esse 5 aqui grande, não. É porque ele anda de 5 em 5. Então, começou aqui, ó, o 5 vai dar aqui, no número 1, olha lá, 5. Não sei se tá dando para ver, deixa eu pôr mais próximo. 5, tá vendo? Então, ficou assim, ó. 7 horas e 5 minutos. Muito bem, vamos tirar mais umas para ver como que fica? Olha essa daqui. 14 horas e 35 minutos. Olha lá, Pedrinho brinca com sua amiguinha Aninha. Então, a 14 horas, nós vamos lembrar que o meio-dia não estava os dois no 12? Meio-dia era o 12 horas. 13 horas, 14 horas e quantos minutos? 35 minutos. Então, esse aqui nós vamos andar de 5 em 5, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Olha lá o 35. Então, 2 horas e 35 minutos. Isso, muito bem. Agora, a Pro vai passar algumas atividades para vocês fazerem na apostila, certo? Um abraço! Bom, crianças, agora continuando a aula de hoje, primeiro nós vamos fazer a correção das atividades de quarta-feira de matemática. Então, a atividade 3 pedia para pintar de azul
os números pares e de vermelho os números ímpares. Então, vocês tinham que observar como terminava o número, né? Se fosse 0, 2, 4, 6 ou 8, ele era par. E se fosse 1, 3, 5, 7 ou 9, ele era ímpar. Então, aí está, observem, vejam se fizeram corretamente. Se não fizeram, apaguem, arrumem e deixam tudo arrumadinho, tudo certinho, tá joia? Vamos para outra atividade? Escreva os números que você separou dentro dos quadros corretos em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, nós temos lá, ó, 0, 6, 16, 24, 30, 48, 52, 64, 72 e 82. E os ímpares, 19, 23, 31, 45, 57, 63, 77 e 81. Conferiram aí? Aqui na B, algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como ele posso formar qualquer número? Escreva algarismos pares e algarismos ímpares. Bom, essa daqui, vocês que vão analisar, porque cada um vai ter escrito um número, né? Então, depois quando voltar, corrige. Lembrando que vocês têm que olhar como termina o número para saber se ele é par ou se ele é ímpar. Se são algarismos pares, vocês vão formar números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. E para o algarismo ser ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9. Atividade C. Agora responda: par ou ímpar? 37, ímpar. 20, par. 15, ímpar. 18, par. 23, ímpar. 52, par. 46, par. 91, ímpar. 74, par. E 89, ímpar. Lembrando que o par é sempre de 2 em 2, né? Você tem um parzinho, lembra lá da festa junina? Quem é o meu par? É sempre o casalzinho, né? De 2 em 2. E o ímpar? É aquele um que sempre fica sobrando uma criança, ou sobrando um número. Então, aí sempre você vai ter o ímpar, sempre sobra. Agora, vamos para a atividade de hoje. Que horas são? 4. Observe os relógios e anote os horários como se fossem registrados em relógios digitais. Depois escreva por extenso o nome do horário. Então, a Pro já explicou essa atividade, já deu bastante ênfase nela. Agora, é por isso que nós vamos realizar. Então, essa daqui, ó, o ponteiro pequeno está no 10 e o grande está no 12. Se o grande está no 12, nós temos uma hora fechada, uma hora em ponto. Então, vamos fazer igual o relógio digital, ó. 10 horas, não tem nada de minuto, 00. Por extenso, ó, 10 horas. E assim vocês vão analisar todos os relógios e completarem. Observem vocês que o ponteiro do minuto, todos estão no 12. Então, nós vamos ter todos com horas fechadas, com horas em ponto, que já vai facilitar para vocês. Agora, virando a folha, sequências escritas. Escreva por extensos os números anteriores e posteriores em cada caso, como no exemplo. Olha ali, tínhamos o número 34, quem vem antes? O 33. Quem vem depois? O 35. Então, agora vocês vão completar. Quem vem antes do 45? Ah, o 44.
Quem vem depois? O 46. E assim vocês vão fazer a lista toda. A professora vai enviar no grupo uma tabela com a escrita de todos os números de 0 a 100. Assim facilita que, se vocês não souberem, pode estar olhando nessa tabela para ver como é a forma correta de escrita dos números. Ok? Bom, esta foi a aula de hoje. Um abraço a todos e até amanhã.